Pessoal, Renato Portaluppi e suas consequências, a vitória, a empolgação do torcedor e, claro, as mensagens diretas e indiretas de Renato na coletiva de imprensa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com CPF negativado, com CNPJ de sua empresa negativado e com dificuldades. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva ao WhatsApp da Life Assessoria. Uma equipe especializada vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Tenha o nome limpo de novo com a Life Assessoria. Aqui está a solução. Entre agora na descrição e resolva esse problema. Gente, o jogo todo mundo viu. A empolgação com o Renato Portaluppi foi contagiante e emocionante. O final de jogo na Arena foi diferente. Ontem eu usei na Band. Foi um dia especial e foi para todos os gremistas. A relação de Renato Portaluppi com o Grêmio é algo incomum. Só existe com ele. Nada vai ser parecido com a relação dele com o clube e com a torcida. Isso ficou evidente ontem. Ontem a bola deu na trave e saiu. E esse momento nós precisamos sim evoluir e entender como é importante a figura de um ídolo nessa relação dos clubes, especialmente do Grêmio, com o Renato Portaluppi. Dito isso, nós vamos para a coletiva, que entram em coisas concretas do dia a dia do trabalho. Renato passou muitas informações ontem. Muitas informações. Ele começa parabenizando o torcedor. Ele diz o seguinte: quero parabenizar o torcedor, o nosso torcedor. Eles foram fundamentais e formaram a energia positiva numa muito boa desde a minha chegada no aeroporto. Hoje, eles deram uma aula de incentivo que o grupo estava precisando. O grupo precisava do apoio do torcedor. Renato garantindo isso. Aí ele começa a entrar no campo do jogo. Olha o que disse Renato. Acompanhei praticamente todos os jogos do Grêmio na Série B e, no meu entender, foi a melhor atuação do Grêmio. Renato dando ideia de que aquela tinha sido a melhor atuação do Grêmio. E do ponto de vista prático, nós não podemos dizer que não. Porque o Grêmio, com os grandes times, não tinha vencido ainda. Foi a primeira vitória nos enfrentamentos contra o Bahia, contra o Sport, contra o Vasco e contra o Cruzeiro. Foi o único que o Grêmio ganhou. Renato disse que seguiu com o time porque teve pouco tempo de treino e aí ele aproveitou o entrosamento que vinha jogando, fez alguns ajustes e fez exatamente assim. Renato seguiu na ideia do posicionamento dele com relação ao objetivo. Quando cheguei, prometi que o Grêmio vai voltar à Série A. Nós demos um passo importante, mas isso não quer dizer que estamos na Série A. Então vamos continuar trabalhando com seriedade para buscarmos os resultados. Quanto mais rápido voltarmos, melhor. Esse é o objetivo. Outra situação, falando do tipo de jogo, ele disse: quando cheguei, eu falei que a gente não vai jogar bonito e dar espetáculo. Se tiver que acontecer isso, ótimo. Mas eu quero 3 pontos para subirmos para a Série A. O importante é brigar com o nosso adversário, ter entrega e, naturalmente, utilizar a qualidade de qualquer um. Acho interessante isso. Outra situação curiosa que ele falou, já em cima das substituições. Pelo pouco tempo de treino, falei que ia aproveitar o entrosamento dos jogadores. Corrigi coisas durante a semana, mas não quis encher de informações. Lembra quando a gente discutiu antes do jogo ontem na Band? Simplificação é a hora. E Renato é rei em fazer isso. E fez, mais uma vez, simplifica as ações, tu não complica a cabeça do jogador. E ele de fato fez isso. Sobre Edilson, o Renato também colocou dentro da coletiva, porque, detalhe, nós vamos discutir aquela mini coletiva ou aquela manifestação do Edilson depois do jogo. Detalhe, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, trazendo exatamente também em imagem aquela manifestação do Edilson que ele deu para a Rádio Bandeirantes. Olha o que disse o Renato sobre o Edilson. O Edilson é fundamental, é um jogador experiente, que já nos ajudou bastante no passado, que tem o respeito do adversário,
dos companheiros e que é malandro. Perdi com que ele usasse tudo isso em campo para passar tranquilidade aos jogadores mais jovens. Edilson é um dos treinadores dentro do campo, tá? Edilson, Diego Souza. Ele disse também, nessa linha de valorização dos jogadores, nessas horas é preciso colocar os jogadores mais cascudos, colocar em campo para que eles não sofrerem tanto a pressão da vitória. Que é aquilo que a gente também discutiu antes do jogo, que seria a opção do Renato. Renato termina o jogo com Thiago Santos, Vija Sante, Lucas Leiva e Lucas Silva. 4 volantes, mais Edilson, mais Elkson, mais Jeromel, mais Bruno Alves, mais Diogo Barbosa. Esse é o time que termina o jogo. Na hora da pressão, bota os veteranos, que os veteranos seguram a onda. Foi isso que o Renato fez ontem. E acho que faz isso no momento de inteligência, porque o Grêmio estava sucumbindo à pressão. O ambiente estava sucumbindo à pressão. O Renato entendeu o ambiente rapidamente, conhece o ambiente e botou e não permitiu que sucumbisse à pressão de um ambiente que podia, imagina, mais uma vez sofrer um gol, como sofreu contra o Cruzeiro, sentir o revés e levar. Nesse time o Grêmio vai levar para o ano que vem? Isso é outra conversa, gente. Isso é outra conversa. Renato também projetou o próximo jogo. Independente do adversário, não vou mudar a maneira do Grêmio jogar. O Grêmio é grande e tem que jogar para ganhar em todos os jogos, seja na arena ou fora. É pressão total no adversário, exatamente como fizemos contra o Vasco. Não vai ser diferente nos próximos jogos. O Grêmio é muito grande para ficar esperando adversários. Comigo no comando, o Grêmio sempre vai jogar para ganhar. Aqui um recado à campanha terrível do Grêmio nos jogos fora de casa. Tá claro o recado? E o Grêmio tem o jogo contra o Novo Horizontino. Então o Grêmio vai pressionar o Novo Horizontino como se estivesse jogando em casa com essa ideia. Renato deu 2 recados claros aqui ao trabalho do Roger, né? Primeiro, fizemos o melhor jogo contra o Vasco. Melhor jogo para ele na competição. E não vamos fazer nenhum tipo de qualquer diferença de estratégia nos jogos fora de casa, que ele tem razão, mas também uma crítica ao trabalho anterior. Faz parte, é do jogo isso, apesar do Renato ter em diversas vezes elogiado muito o Roger, são amigos, mas aqui 2 pontos que diferem aí, ou que de alguma forma alfinetam o trabalho anterior, mas é da vida, o trabalho anterior só caiu porque não conseguiu o resultado. Futebol é assim. Renato Portaluppi, sendo Renato Portaluppi, e a força da imagem dele junto ao torcedor está melhorando o ambiente. O Romildo falou sobre isso, nós também vamos discutir mais tarde isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.